Agora, deputada, Santa Catarina é um lugar onde Bolsonaro teve muito voto, se eu não me engano, o estado em que ele foi mais bem votado, mas pesquisa da Quest mostra que as pessoas consideram, na maioria, a prisão justa, 55% a favor da prisão domiciliar e apenas 33% a consideram injusta. Bom, a prisão não tem que ser baseada em pesquisa, né? A prisão tem que ser baseada em crime. E, obviamente, não existe crime, não existe golpe, né? Como que pode ser um golpe se não tinha arma, não tinha o apoio das Forças Armadas? Inclusive, eu estive, desde o meu primeiro dia de mandato, busquei ir lá conversar com as mulheres que estavam no Colmeia. Visitei presos na Papuda também. E faz 2 semanas eu estive em Criciúma, que é a minha cidade, no presídio que tem 2 presas do dia 8 de janeiro, a Camila e a dona Fátima, certo? Então, eu conversei com essas pessoas e elas não têm crime, não têm individualização da conduta. Então, essa prisão do Bolsonaro, ela não tem que ser baseada em pesquisa. Eu não estou nem aí para essa pesquisa. Tem que ser baseada nas provas e se existe crime de golpe ou não. Que não existe um golpe, obviamente. Essa palavra golpe já é errado a gente usar. A gente sempre faz essa ponderação aqui no Globo News Debate, porque a lei fala em tentativa de golpe, é diferente do golpe em si, que evidentemente, se tivesse acontecido, talvez esse debate Mas ele nem estava aqui no Brasil, né, quando essas alegações estão sendo feitas, ele não estava no Brasil, ele não abriu a boca, e por que ele ia tentar um golpe depois de que ele depois de ter saído da presidência? Então, toda essa narrativa só tem um objetivo. As pessoas sabem disso, né? Talvez não a maioria, porque a maneira que as coisas são transmitidas via imprensa dão outra impressão. Mas onde eu circulo, Santa Catarina, a maioria esmagadora das pessoas sabe que é uma tentativa de tirar Bolsonaro do cenário político eleitoral. Porque a gente tem também pesquisa, voltando a falar em pesquisa também, pesquisas recentes que mostram que o único que vence Lula é Bolsonaro. Sobre os projetos, a PEC das prerrogativas e a PEC do foro, qual a avaliação da senhora e como uma eventual condenação vai impactar essas discussões? A anistia também, né? Assim, é revoltante. E aí, quando a gente entende o contexto, bolsonaristas e centrão estão aliados para defenderem esses projetos. Tem alguma chance disso ser bom para o povo brasileiro? De ser bom para você, trabalhador que está em casa? Claro que não. Falando da PEC das prerrogativas, porque para mim ela é a mais absurda, que para mim é uma grande PEC da impunidade. O que está ali, gente? Que um parlamentar não vai poder ser preso, basicamente. E na única possibilidade em que ele pode ser preso, que é uma prisão em flagrante, para um crime gravíssimo, ele só vai poder continuar preso se o parlamento, se o Congresso autorizarem essa prisão. Eu não consigo entender o que tem de bom nisso. Como é que a gente vai achar que os parlamentares são as melhores pessoas para julgarem seus pares, seus colegas, e só vai levar à impunidade? A gente precisa barrar isso. Como é que a senhora vê PEC das prerrogativas e foro? Anistia também, a senhora vai votar a favor? Bom, primeiro que a gente não tem anistia, com certeza, né? Nossa prioridade, até porque, como eu falei, e eu tive a oportunidade, eu quero convidar a deputada Tabata a visitar algumas das presas mulheres do dia 8 de janeiro, conhecer a realidade como eu fiz. Fui lá aqui no Colmeia e também em Santa Catarina. Segundo, obrigada pela tua explanação sobre as questões sobre Bolsonaro, mas você que está nos assistindo, tem fala da deputada Tabata em que ela declara: se Bolsonaro estiver de um lado, eu estarei do outro. Então, talvez aqui ela fez uma fala apaixonada, porque ela não gosta do Bolsonaro, e aí, claro que toda essa narrativa de golpe faz sentido para ela, porque ela já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, ela estará do outro. Sobre a PEC das prerrogativas, nós ainda não temos o texto, inclusive o Lafayette, que vai ser o relator, o deputado Lafayette, vai apresentar o texto amanhã pela manhã. Mas é muito claro que hoje, né, a Tabata falou de bandidagem, de corrupção. Inclusive, vale lembrar aqui que ela apoiou o Lula na eleição, né? O presidente dela foi o Lula. Mas, voltando à questão das prerrogativas, nós temos hoje, talvez a deputada Tabata não saiba, parlamentares processados pelo que falaram da tribuna da Câmara. Marcel Van Hatten, uma fala na tribuna da Câmara, outros parlamentares também, Eduardo Bolsonaro, enfim. E é isso que a gente quer. A gente não quer uma PEC para proteger deputado que pratica corrupção, mas sim para
proteger o nosso mandato, os nossos mandatos, porque tem alguns, né? Porque hoje a deputada Tabata, como não gosta do Bolsonaro, está do lado do STF, está do lado da censura, está do lado da opressão. Mas amanhã pode ser ela também. E eu vou defender, inclusive, o mandato dela. Por quê? O nosso mandato, Júlia e todos que estão nos assistindo, né? Por que um deputado tem que ter alguma coisa a mais que um cidadão? Porque, por exemplo, eu fiz 111.588 votos lá em Santa Catarina. Então, estou representando. Não é possível que eu seja chantageada por um processo sobre algo que eu falei da tribuna da Câmara. Mas não pega provavelmente só isso, né? A grande discussão é que outros crimes... A gente não tem o texto ainda, né? A gente não tem o texto ainda, a senhora tem razão, mas em caso de haver outros crimes para além dos crimes de opinião, a senhora apoiaria? Nós vamos avaliar o texto amanhã. Estou aguardando. Hoje, inclusive, encontrei o Lafayette e quis conversar com ele, mas ele falou que o texto vai ser liberado amanhã pela manhã e a votação vai ser na sequência. Júlia, você me permite um minuto? Eu acho que é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, que é uma grande tentativa de distração. E aí a chave para a gente entender, pessoal, é se perguntar de maneira muito honesta, por que é que o Centrão está apoiando essas iniciativas dos bolsonaristas? Se fala muito dos vândalos, dos comuns que estavam ali na Praça dos Três Poderes. O próprio Eduardo Bolsonaro, está em mensagem publicada, disse que seria melhor não ter o perdão para quem vandalizou a Praça dos Três Poderes, para se manter o argumento e tentar safar a pele do Eduardo Bolsonaro. Então nunca foi sobre quem estava ali na Praça dos Três Poderes. É sobre proteger Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e por aí vai. E tem um outro ponto sobre essa PEC das prerrogativas. No discurso estamos defendendo liberdade de expressão. Mas na prática, minha gente, ninguém aqui é inocente. O STF está com uma série de julgamentos sobre o orçamento secreto. São parlamentares que estão sendo acusados de terem desviado dinheiro de hospital, de creche, de escola para o próprio bolso. Então, não dá para não encarar essa realidade. Tem que ser honesto. Está aqui para defender corrupto ou não. Está aqui para defender o povo ou não? Então, infelizmente, falam de uma coisa, mas na verdade o foco é em outra. E eu volto a perguntar, tem alguma chance de um projeto que gera mais impunidade ser bom para o povo brasileiro? Eu tenho certeza que não. Olha, se a Tabata tivesse, se a deputada tivesse preocupada com corrupção, a senhora não teria apoiado o Lula para presidente, né? Mas tudo bem. Sobre o Eduardo Bolsonaro, isso que a senhora falou não é verdade, Tabata, né? Tem uma conversa, inclusive, que ele fala que não aceitaria uma anistia light, que tem que ser a anistia ampla, geral e restrita. Não sei se... Tem gente que tem problema, problema de interpretação, isso é normal, mas tá ali, é só ler. Ele não quer uma anistia light, ele quer algo que vai salvar todos, porque existem violações graves de direitos humanos. É que a anistia light, deputada, só para quem está nos acompanhando, a anistia light não teria o Bolsonaro. Teria, exato, por exemplo, o que eles chamam das velhinhas que picharam, as pessoas que picharam e tal. Então, não teria Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro diz, essa anistia light aí, sem Bolsonaro, exato, os Estados Unidos não vai nos apoiar. Mas veja bem, a anistia, ela pega até aqueles inquéritos que começaram lá em 2019 e não acabaram até hoje. Tem gente sendo investigada desde então, desde 2019. São 3 inquéritos, milícias digitais, atos antidemocráticos e fake news, certo? Então, a gente quer uma anistia ampla, geral e restrita. Aliás, nem deveria se chamar anistia, porque essas pessoas não cometeram crimes. Elas estão sendo perseguidas. Eu li processos, eu li inquéritos, não tem individualização das condutas. Então, é muito grave. São violações graves de direitos humanos e a gente não pode falar que a gente vive uma democracia enquanto isso não for resolvido. Hoje, qual é a imagem do Brasil? Nós temos um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Por exemplo, todo esse julgamento aí, eu nem reconheço esse julgamento da primeira turma. Não reconheço nada que vem de lá. Por quê? Porque quem está julgando é um violador de direitos humanos. E a gente tem que falar. Então, querer falar que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos... conspirando, traindo a própria pátria. Tabata, você já foi aos Estados Unidos falar mal do Brasil? Nunca fiz isso. E agora que o Lula que tem queimadas, tu não fala nada, entendeu? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro não está conspirando contra o Brasil. Isso é uma mentira.
Isso é uma mentira. Se você Nós me permite responder, a democracia Eduardo brasileira. Bolsonaro está dizendo que prefere ver uma terra arrasada, que prefere prejudicar a própria pátria para safar a pele dele e do pai dele. Eu teria vergonha de atuar de uma forma tão enfática contra o meu país, contra o meu mandato, contra a minha nação. E eu não entendo como é que se defende liberdade quem não reconhece a tentativa de golpe que aconteceu. Se tivesse tido êxito, se Bolsonaro tivesse conseguido o que queria, a gente não estaria aqui conversando. Sem armas, Tabata. Liberdade só golpe existe sem apoio das numa Forças democracia. Armadas, Tabata. Você sabe que eu tenho uma sugestão. Discorda do governo, armas. coloca candidato. Você gosta de ver as tiazinhas lá presas na cadeia? Vem comigo, eu te levo para conhecer a história real de cada uma. Esse Brasil Esquece é o Bolsonaro. E o Bolsonarismo está servindo aos corruptos que sempre levaram a melhor. Você apoiou Lula, você apoiou... Vamos voltar, a gente está clara a posição das duas, mas vamos tentar seguir aqui em frente, ainda com a pauta sobre o impacto no Congresso. Já que a gente falava de Eduardo Bolsonaro, a senhora evidentemente é contra a cassação, então, de Eduardo Bolsonaro. Com certeza. E vai se articular, atuar para impedir... Veja bem, porque entraram contra ele ali no Conselho de Ética, eu não olhei as peças, obviamente, né, e até vi uma entrevista do presidente do presidente ali do Conselho de Ética, que ele falou que não enxerga quebra de decoro daquilo que foi apresentado, mas que o Eduardo Bolsonaro eventualmente poderia perder o mandato pela questão das faltas, enfim. Então eu não sei, eu não sei como é que está essa questão desse andamento dos processos ali no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro. Mas é obviamente que agora todo o sistema está se armando contra Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque viram que ele, por exemplo, se ele fosse um presidenciável, né, que para mim ele poderia ser, ele teria muitas condições e viria para realmente colocar as nossas pautas, as pautas da direita conservadora para frente. E isso, claro, não agrada ao sistema. Mas, obviamente, que a gente sabe que tudo que está sendo feito, né, por exemplo, a gente não fica feliz com o tarifaço, que tá aqui que o Trump impôs aqui no Brasil, mas isso é fruto da incompetência, ou talvez isso aconteça de maneira proposital, do Lula. Tabata, veja o que o Lula, você que é uma menina polida, fala bonito, né? Olha o que o Lula faz com o Trump. Diz que assim, vou mandar uma jabuticaba pro Trump. A primeira-dama Janja diz que, mandou não vou falar o palavrão, mandou um fuck you lá pro Elon Musk. Isso é maneira de lidar com a diplomacia? Quando que veio o tarifaço? Vamos lembrar aqui. Quando que veio o tarifaço? Na mesma semana da fala do Lula nos BRICS. Então, assim, a gente tem que falar a verdade. Eu sei que tu já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, tu vai estar do outro. Mas tenta analisar os fatos com calma. Eu vou ignorar todos os ataques pessoais, porque quem está nos ouvindo, acho que espera e merece uma postura melhor dos parlamentares. Quais foram os ataques pessoais? Posso concluir, Quais Júlia, foram os ataques pessoais? Não vou deixar que você falar que eu te ataquei, sendo que eu não te ataquei pessoalmente. Quais foram os ataques pessoais? Cite agora. Por exemplo, você disse que eu defendo a opressão, o que é uma mentira. Se eu puder concluir, acho que todo mundo vai ganhar muito com esse debate. Você pode concluir. Mas não foi um ataque pessoal, é minha opinião. Se você está desse lado, você defende a opressão. Tudo bem, deputada. Vamos só ouvir a deputada Tabata, então. Vamos lá. Nível? Posso concluir, por favor? Calma, tá muito nervosa. Vamos voltar, olha só, gente, o tema é quente, sociedade dividida também, mas a gente consegue conversar em bons termos. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá, tarifaço, a sua opinião sobre tarifaço, depois a gente vai ouvir a senhora para caminhar aqui com a pauta. Vale a pena salvar a pele de um político, Bolsonaro, e prejudicar um país inteiro? Eu acho que não. Deputada, pegando aqui como gancho a questão da ocupação da mesa diretora, a senhora chegou a dizer que a oposição estava de parabéns por ocupar a mesa, participou da manifestação. O partido da deputada Tabata, o PSB, pediu a suspensão dos mandatos da senhora e de outros parlamentares. Queria que a senhora colocasse o seu argumento sobre o porquê da ocupação, porque quando se ocupa uma mesa na Câmara dos Deputados ou no Senado, impede o trabalho dos outros parlamentares que estão representando outros brasileiros, para além dos que a senhora representa. Quer dizer, é um ato democrático? Com certeza, é um ato democrático, já aconteceu, inclusive PT já fez, né, acho que foi no Senado, tem precedentes, enfim, e a gente estava se manifestando.
normal e, infelizmente, pediram a suspensão do meu mandato. Tá lá, a representação contra mim é assim, ó, porque estava com um bebê no colo. Agora eles querem mandar até onde eu tenho que estar com a minha bebê, que é amamento, né, amamentação exclusiva. Então eu tenho que estar aqui, ela está aqui, inclusive, aqui fora do estúdio, e alegaram que eu usei uma bebê como escudo. Eles que usaram uma criança como escudo para me atacar, o que foi muito baixo. Infelizmente, chamaram até o Conselho Tutelar, mas eu tenho certeza que a deputada Tabata não concorda com isso, né? Ela é uma pessoa mais moderada e tal. E, Tabata, você falou que não precisa atacar ninguém pessoalmente. Realmente, você não precisa atacar ninguém pessoalmente. Você sempre faz o discurso de que está sendo atacada. Então, a gente não precisa disso também, né? Eu não gosto desse discurso. Eu não fico falando, a Tabata está me atacando. Até porque nós estamos num debate, nós somos duas deputadas e podemos divergir e trazer fatos e argumentos. Vamos aos fatos. O PSB em nenhum momento mencionou a filha da deputada na peça, e está aí para todo mundo checar. Dito isso, eu acho que é muito importante que os deputados que lideraram o motim, incluindo a deputada Júlia Zanatta, tenham a punição devida. Porque senão, gente, não existe mais presidência, não existe mais governança possível, porque só querem debater para salvar a pele do Bolsonaro. Então, se o presidente Hugo Motta, se o Congresso como um todo não derem um basta e não fizerem valer aquilo que foi dito de suspender quem estava liderando o motim, como que vão ser as próximas semanas? Eu sou presidente do Plano Nacional de Educação. A gente tem um projeto importantíssimo para a educação brasileira. A gente vai ter condições de debater esse projeto com seriedade, com profundidade, ou vai ser tudo refém da pauta Bolsonaro que a gente tem hoje? Deputada, olhando um pouco para frente, os governadores de oposição começaram a se articular de olho no espólio eleitoral de Bolsonaro, que está inelegível. O presidente do partido, a senhora Valdemar, até falou que pretende recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral ano que vem, quando terá uma outra composição, enfim. Essa movimentação dos governadores causou críticas, levantou críticas dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, inclusive dos filhos. Um dos filhos chama os governadores de ratos. Como a senhora vê essa movimentação dos governadores e quem deve ser o candidato do seu partido? Eu evito falar em eleição agora porque a nossa prioridade é restabelecer a democracia no Brasil, a anistia, enfim. Mas para mim, não existe eleição sem Bolsonaro. Eu tenho esperança, tenho fé e acredito que a gente vai reverter esse cenário e que ele vai ser o nosso candidato. Agora, algumas questões que eu gostaria de também relembrar aqui. É engraçado, né? Porque obstrução agora virou baderna. E baderna virou golpe, né? Porque é isso que acontece. Então, a Tabata gosta muito de punição, né? Ela foi a favor do requerimento de urgência do PL 2630, que é o PL da censura. Ela já foi responsável, até, me corrija se eu estiver errado, pela demissão de um humorista. Errado. Né? Errado? Uhum. Então, mas eu já comento. E então ela gosta muito de punição. Ela não gosta de ver uma oposição fazendo o que pode fazer, obstrução, e que já foi feito. Né? Inclusive, eu não mencionei a representação do seu partido especificamente, Tabata, foi a representação do PT, assinada pelo PT, sobre a questão de falar do meu bebê. A senhora pode comentar as declarações da deputada Zanatta e queria também te ouvir sobre 2026. Acho que o que mais importa para quem está nos acompanhando são os projetos, é o Brasil. E aí eu queria fazer uma correção, porque eu não só votei a favor do projeto de regulação das plataformas, como sou uma das autoras desse projeto. Porque eu entendo que a gente precisa proteger, especialmente as crianças, dos crimes que acontecem online. Quem tiver curiosidade de conhecer mais o projeto, o meu trabalho nessa área, a gente faz uma divisão que eu acho que é muito importante, que é você não se preocupar com o conteúdo que é publicado, mas é você olhar para a infraestrutura, exigir transparência, saber quem financia conteúdos, exigir que as plataformas combatam a pedofilia. Todo mundo viu recentemente, com o vídeo do Felca, o quanto que as plataformas viraram um refúgio para pedófilo, para quem dá golpe em idoso, para quem está ali assediando mulheres. Então, o que eu sempre defendi, o que eu sigo defendendo, é que o que é crime no meio físico, na vida real, seja crime também no mundo físico, para que as plataformas não sejam um refúgio para os piores dos criminosos. E em relação a 2026...
Eu sei que existe muita angústia, especialmente de alguns partidos, mas eu estou muito preocupada com a pauta que a gente tem nesse ano. Para o ano que vem, vamos trabalhar, vamos continuar enfrentando qualquer extremismo que exista, mas para esse ano a gente tem a pauta da reforma do imposto de renda, que vai ser um alívio muito importante para quem mais precisa. Pela primeira vez, justiça tributária, a gente cobrar um pouco mais de quem tem muito mais, inclusive na reforma do IR. Foi aprovada uma proposta minha, qualquer centavo a mais que for arrecadado vai ser usado para reduzir o imposto sobre consumo. Temos o Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação, pautas importantes de saúde mental, de segurança, proteção de crianças. A gente tem muita agenda para vencer. Para a gente terminar, o imposto de renda, que é a prioridade do governo, e a CPI do INSS, com essa semana que vem, que é o julgamento, como a senhora vê essas duas pautas? CPI do INSS, a gente precisa ir atrás, né, de quem roubou dos aposentados. Graças a Deus teve uma vitória da oposição ali, conseguimos derrubar o nome que seria do governo, inclusive teve o relator, acho que já tinha até dado entrevista como relator, e acabou não dando certo, porque naquela configuração quem seria preso seria o aposentado que foi roubado. Então, pelo menos agora nós temos a gente consegue vislumbrar algum tipo de justiça que pode ser feita por esses aposentados que tiveram descontos indevidos, roubo em seus aposentos. E imposto de renda? Imposto de renda, eu sou a favor de que nem exista imposto de renda, né? Eu acho que a carga tributária que existe hoje no Brasil, ela chega ao ponto de ser uma extorsão. Então, sempre que é para votar diminuição de imposto, eu sou favorável. Mas, quando tem aumento de imposto, seja para um, seja para outro, eu não concordo. Para a gente finalizar... INSS, esse é um dos crimes mais cruéis que aconteceram no Brasil nos últimos tempos. Começou no governo Temer, cresceu no governo Bolsonaro, continuou no governo Lula e precisa ser completamente interrompido. Não só com a devolução de quem foi roubado, mas com a punição. E acho que a armadilha que existe aqui hoje, até quando a oposição diz, tivemos uma vitória, com isso a gente vai atrás do Lula, vai proteger o Bolsonaro, esse é o perigo. Foram aprovados requerimentos na CPI que vão chamar todos, desde Dilma até Lula, os ex-presidentes do INSS. Então ninguém está protegendo ninguém. Espero que investiguem a todos mesmo, incluindo o Bolsonaro, enfim, todos que estavam ali envolvidos. Incluindo o irmão do Lula também. O mais importante, gente, é que a gente foque no Brasil e não se distraia por essas pequenas coisas. A gente tem muito desafio grande para vencer. Deputada Júlia Zanata, muito obrigada pela sua presença aqui. Deputada Tabata Amaral, obrigada também pela presença.